Ei, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Você que é mulher, que deseja ser protagonista da sua contracepção, que quer ter liberdade, autonomia. E se você ainda acha que não tem saúde, bem-estar e segurança na sua contracepção, você pode estar certa. E é isso que eu estou te explicando nessas 3 aulas. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Caroline Landgraf. Aqui na rede social eu sou conhecida como Gine Carol. Eu sou médica, sou ginecologista. Fui eu que criei o método Feminina Blindada. E eu atendo mulheres já há mais de 10 anos. E eu resolvi montar essa maratona por causa dos inúmeros erros, das queixas, das dúvidas relacionadas à contracepção que eu dou de cara todo dia. Então vamos começar a nossa segunda aula da maratona, mais saúde e segurança na contracepção. E eu estou te mostrando como é possível você adequar um método às suas necessidades e tirar o máximo proveito dele. E claro, minimizando os riscos, os efeitos colaterais, tudo isso, tá? Então, hoje eu vou te mostrar o tanto de método contraceptivo que nós temos disponíveis, tá? Lembrando que eu já falei naquela primeira aula, já contei isso para você ontem. Contracepção é um mundo à parte na ginecologia e eu preciso entender o contexto de vida de cada mulher naquele momento. Quais são suas necessidades, suas prioridades, o seu orçamento, que isso é muito importante, o seu desejo reprodutivo ou não, para só depois ofertar para ela as opções que mais se enquadram. E eu tenho que pegar isso tudo e trazer da forma mais objetiva possível para conseguir oferecer mais saúde, mais bem-estar e confiança no método. Lembra o nome disso? Aconselhamento contraceptivo. Mas mesmo fazendo aconselhamento, tem chance da mulher não se adequar, não se adaptar ao método. E aí, desiste no meio do caminho? Não, né? A gente retoma de onde parou e faz uma mudança de percurso, uma mudança de trajeto. Porque não tem jeito, quando a gente fala de mulher, tudo pode ser muito imprevisível, tá? Então, quanto mais cautela, melhor. Então, nessa aula de hoje, eu vou te apresentar, te mostrar as opções de métodos contraceptivos que existem, para que você entenda todos, né? Saiba tudo que está ao seu alcance. E eu vou te mostrar também como eu faço a seleção do método com as minhas pacientes no consultório. Mas agora eu vou te apresentar um caso. Uma menina, Milena, de 17 anos, ela foi para consulta comigo com a tia dela, que era responsável por ela. E já deixo aqui uma observação, tá? Que adolescente não precisa de autorização de pais, de responsáveis para começar o contraceptivo. Porque às vezes elas não vão para uma consulta achando que a gente vai contar para a mãe, não é assim. Ela tem direito a sigilo médico, tá? Então era uma menina de 17 anos com muita cólica mesmo, que atrapalhava a qualidade de vida, atrapalhava os estudos e era assim desde a primeira menstruação. Ela estava usando Roacutan para a pele, ela já tinha feito uma cirurgia de prótese de mama. Na família dela, o avô já tinha infartado e tinha história de câncer, tanto de mama quanto de estômago e de intestino, tá? Tinha alguns familiares também com diabetes, com pressão alta. Mas essa menina, ela menstruou com 13 anos e nunca usou nenhum método contraceptivo. Ela era virgem, nunca tinha tido relação. E tinha essa história de muita cólica, menstruava todo mês, o ciclo era certinho, mas 5 dias com fluxo bem aumentado. Ela usava mais ou menos 4 absorventes noturnos por dia e, a critério dela, isso era muito. E ela tinha alguns sintomas de TPM, ela ficava muito sentimental. Essa era a fala dela. Dormia bem, a disposição física estava boa, comia muito bem, bebia água, o intestino tinha uma tendência à constipação, o cabelo tinha uma queda assim, significativa, né? Uma pele com uma tendência à acne, tanto que ela estava usando o Roacutan, fazia também retenção de líquido, tá? Fazia atividade física 6 vezes por semana, não bebia, não fumava, não usava drogas. Estudando o dia inteiro, pensa, uma adolescente, 17 anos, que ainda não tem tanta disciplina com medicamento e tudo mais, estudava o dia inteiro, período integral, no 2º ano do ensino médio. E aí o que a gente fez? E já estava namorando, então já tinha uma pretensão de iniciar a vida sexual quando ela completasse 18 anos. Ela tinha esse marco, né? Depois que eu fizer 18 anos, eu acho que eu vou começar minha vida sexual. E aí o que foi feito? Nós descartamos um quadro de endometriose e foi prescrito uma pílula combinada. Iumi. Por quê? Qual foi o raciocínio? Tem drospirenona, tem etilneoestradiol num regime flexível, que ela poderia emendar até 4 cartelas, e a dose era baixinha. Então, pensando na cólica, no sangramento, na baixa dose de estrogênio, porque ela é muito jovem, e o progestágeno, que é a drospirenona dele, também é bom para a pele, para retenção de líquido, que eram queixas que ela tinha, tá? Sem falar que também melhoraria o fluxo, a cólica e a TPM. Depois de 3 meses, ela voltou com uma péssima, eu anotei dessa forma, péssima adaptação ao Iumi. Ela queria colocar o DIU. Aí examinei, mesmo sendo virgem, o canal vaginal permitia
uma manipulação, ela também super tranquila, útero tudo tranquilo, beleza. Ela estava afim de usar algo mais prático e mais moderno. O que nós fizemos? Olha, vamos testar o anel. E, caso você não se adapte ao anel, a gente tem um plano B, que é o DIU Kailina. E toda vez que a gente tiver mais de uma opção, a gente sempre tenta o de menor custo e o mais prático, de mais fácil acesso. E aí ela voltou depois de 2, 3 meses muito bem adaptada ao anel vaginal. Então, revisando o caso da Milena. A Milena, por ser novinha, poderia ter conversado com alguma amiga e escolhido lá um anticoncepcional por conta própria, né? Como eu já contei na aula passada, que eu mesma já fiz isso, quando eu era jovem, bem jovem. Ou então ela poderia ter pensado assim, eu fui na ginecologista, mas o que ela escolheu pra mim foi horrível, tive uma péssima adaptação, não gostei, não vou voltar nela não. Deixa eu voltar, às vezes, ao método que eu usava antes, ou então começa outro por conta própria, então começa certo e acaba terminando errado. E eu já falei que às vezes a escolha do método de forma errada impacta pouco, mas às vezes impacta muito, como por exemplo, a Amanda. A Amanda, uma empresária de 36 anos que me procurou porque ela queria fazer laqueadura. Mas ela estava tendo muita dificuldade em encontrar quem fizesse, porque nem ela nem o marido não tinham filhos e também não queriam ter. E a história dela foi que aos 16 anos ela começou o uso de pílula combinada por conta própria e com 26, 27 anos ela teve trombose cerebral, ela teve AVC. E o neuro bateu na tecla que era por causa da pílula, porque ele não achou nada, mais nada assim que pudesse ter causado o AVC dela, ela tão jovem. De informação extra, a Amanda também tinha muita cólica, incapacitante mesmo, que ela era empresária, né, como eu falei, tinha 36 anos, tinha algumas lojas e atrapalhavam mesmo o dia a dia de trabalho dela, a rotina, e as cólicas começavam mais ou menos uma semana antes do período menstrual, duravam 7 dias, um fluxo intenso, apesar de ser regular, em todo mês certinho, tá? Então o que eu fiz? Eu encaminhei a Amanda para a laqueadura e o plano B era um DIU hormonal, porque além da contracepção, traria benefícios extra contraceptivos, melhoraria o fluxo e a cólica. O neuro concordou, topou, beleza. Se ela não conseguisse a laqueadura, ela já tinha um plano B. Então, pensando numa menina que começou uma pílula por conta própria e com 10 anos de pílula desenvolveu uma trombose, isso é um desfecho muito ruim. E olha o que eu lembrei agora. Uma vez eu estava fazendo pré-natal da irmã de uma médica que formou comigo. E ela estava na consulta acompanhando a irmã. Eu falei assim, fulana, o que você está usando aí de contraceptivo? Ela falou, eu estou usando Selene, porque é bom para a pele. Eu falei, mas você, cardiologista, usando Selene, você não está lendo a bula dele não? Por causa da pele? Ela nem tchum. Ih, tá bom, beleza, a médica também tem conhecimento, né? Meses depois ela me ligou, eu tava na praia, os meninos fazendo circuito de praia. Ela falou assim, Carol, você não vai acreditar. Eu tive uma trombose com uma embolia pulmonar extensa dos 2 lados do pulmão. E na hora eu só lembrava de você, porque você falou tanto para eu parar de usar o contraceptivo. Ficou na UTI, como foi uma coisa espontânea, né? Não teve causa aparente também, fora o uso da pílula. Vai ter que anticoagular o resto da vida. Então assim, não tô aqui para tocar o terror, tá? Mas precisa ter uma conscientização. Contraceptivo é hormônio sintético. A maior parte dos contraceptivos tem hormônio sintético, que é uma substância desconhecida pelo nosso corpo. E tem venda livre, qualquer pessoa pode ir lá e comprar, entendeu? Então, se eu não deixar claro para você que tem riscos mesmo, sérios, você sai daqui agora, porque acha que eu falei bem de um ou de outro, e vai lá na farmácia e compra. Então, eu preciso te alertar e não te alarmar. E não adianta falar assim também não, então eu não vou usar nada. Porque a própria gravidez e o pós-parto já aumentam muito o risco de uma trombose. Mais do que a própria pílula, entendeu? Então a chave é a conscientização e a escolha assertiva. Explicando um pouquinho melhor isso. Quando você pega uma usuária de pílula e uma não usuária de pílula, quem usa pílula tem mais chance de ter um evento tromboembólico, AVC, trombose, infarto. Mas quando você pega uma usuária de pílula e você pega uma grávida ou no pós-parto, essa grávida e no pós-parto tem muito mais chance de ter trombose do que a usuária da pílula, entendeu? Então, se for para comparar, você tem que tomar cuidado, porque se você não usa outro método e você engravida, você acaba tendo mais risco de evento tromboembólico do que usando a pílula.
Tá? Então, assim, para deixar claro que eu não sou inimiga de métodos contraceptivos, não estou aqui para falar mal de uma coisa ou outra. Eu quero conscientização. E deixa eu te pedir mais uma coisa. Se você não viu a aula 1, que foi a aula de ontem, você vai lá e vai dar uma olhadinha, porque ela vai ficar disponível por pouco tempo. E essa aula 1 é fundamental para você entender a base do aconselhamento contraceptivo. Ela tá super legal e foi preparada com muito carinho. E falando em carinho, eu também quero agradecer as mensagens que eu recebi de vocês, os elogios. Essa troca é muito gostosa, eu gosto muito disso, você me deixa muito feliz. A quantidade de mulher sendo empoderada com essas aulas, reavaliando o próprio método e assumindo o controle, as rédeas da sua saúde. Tá? Isso me deixa realizada profissionalmente. E eu nunca imaginei que eu teria o alcance que eu tenho hoje. E para ser muito sincera, essa ficha ainda nem caiu, tá? Eu sinto que é uma obrigação minha passar informação de qualidade para você. E eu sei que eu estou fazendo isso, eu sei que eu fui destinada a fazer isso. Então, não foi à toa que meu primeiro vestibular foi para jornalismo e eu desisti para fazer medicina. Então, eu tenho uma veia jornalística aqui a ser explorada, tá? Mas vamos voltar ao que interessa. Você já entendeu que existem diversos métodos e diversas indicações a depender de vários fatores. Você não pode escolher um método, por exemplo, sem saber as indicações, as contraindicações, os benefícios extracontraceptivos, como melhorar a adesão, tá? Pensando no orçamento, na praticidade, na segurança, na confiança de usar aquele método, tá? E falando em adesão, para te ajudar com o método escolhido, nós temos diversos aplicativos que auxiliam com o dia de usar, o horário, tem lembrete, por exemplo, tem aplicativo chamado Hora da Pílula, tem o MyPill, MyRing, MyPet, MeuDil, Clue, Flow. Dependendo do que você usa, do nome dele, eu sugiro até que você pesquise o nome dele, porque às vezes o laboratório monta um aplicativo só para ele, como é o caso do Yumi ES, do Clyra e do Yasflex também. Tá? Então, é uma dica sensacional. Então, agora deixa eu mostrar para você os métodos que nós temos e como um deles deve ser escolhido como o melhor método contraceptivo para você. Do jeito que eu vou te explicar, é exatamente o jeito que eu faço no meu consultório. Tá? Eu fiz isso hoje de manhã. E é a forma que os melhores ginecologistas do mundo fazem com suas pacientes. Então, a primeira coisa é coletar toda a história e aí eu monto um checklist com as prioridades, o que a gente precisa resolver com aquela paciente. Então, pode ser TPM, sangramento, pode ser um planejamento gestacional, se está curto, se está longo, tá? As medicações que ela usa, a idade, se fuma, se tem algum problema de saúde. Aí depois que eu monto esse checklist, eu apresento para ela todos os métodos e as principais características de cada um. Então nós temos métodos de longa duração, o DIU e o implante, as pílulas combinadas, as pílulas só com progestágeno, a injeção trimestral, a injeção mensal, o adesivo, que é o método transdérmico, o anel vaginal. E nós temos também métodos definitivos, lá que é a durovasectomia, às vezes é uma opção, tá? Métodos de barreira, preservativo, o diafragma que voltou agora. Então, tem um preservativo externo, interno, diafragma. Aqui a gente ainda não tem esponja, não tem capuz cervical, mas fora do Brasil tem. Então, nós temos todos esses métodos fora aqueles outros métodos que vão depender da percepção da fertilidade, vão ter métodos comportamentais também, como por exemplo o coito interrompido. E muita gente fala que coito interrompido não é método, mas é um método comportamental. Nós temos o método da lactação e amenorreia, para aquelas mamães que estão amamentando, que estão no pós-parto, até os primeiros 6 meses do pós-parto. Então, olha a quantidade de método. Provavelmente você não vai conhecer detalhe de todos eles, né? E aí depois que eu dou essa apresentação para as pacientes, eu dou a liberdade para ela excluir aquela que ela não tem interesse. Por exemplo, tem paciente que exclui o DIU porque tem efeito negativo. Tem outras que excluem injeção porque não gostam da agulha. Tem outras que não querem mais usar pílula, excluem a pílula. Aí depois que ela exclui, eu vou lá e excluo dentro do que sobrou. Eu excluo os que ela não pode usar por alguma contraindicação. Por exemplo, às vezes ela tem um IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 30. Ela está no nível de obesidade. E aí não é recomendado, por exemplo, o adesivo. Então, por mais que ela não tenha excluído, eu tiro porque ela já não tem indicação de usar. Aí depois que eu retiro os que ela não vai poder usar, a gente foca e destrincha no que sobrou. Como assim? Nesse caso, a gente começa a avaliar mais a fundo, sabe? E tenta encaixar aquele método em todos os critérios do checklist.
Nem sempre dá para encaixar tudo, mas aí a gente foca no que é mais importante. Por exemplo, pode ter uma menina que não quer interferência na libido, mas ela precisa de uma pele boa, porque ela é influencer, trabalha com uma influência de joias. Então ela precisa ter uma pele boa nas fotos e nos vídeos, né? Então, às vezes não é possível equilibrar libido e pele. Tá? Então, se for uma coisa muito relevante para ela ter uma pele boa, a gente foca mais na pele do que na libido. Às vezes é o contrário, às vezes é uma menina que, beleza, assim, passa um pouquinho de maquiagem, a pele não incomoda, mas ela está num relacionamento já de 10 anos que ela precisa dar uma energizada ali na libido. Então, assim, a gente vai de acordo com o que ela precisa. Ou então eu pego um profissional que trabalha com esporte, natação, por exemplo. Menstruar pode ser um problema. Os sintomas pré-menstruais também, que pode mudar o rendimento esportivo. Às vezes ela fica muito tempo na água, às vezes tem que usar absorvente interno vários dias. Então nós vamos escolher um método que diminua ou suspenda o sangramento menstrual. E não um que piore o sangramento menstrual ou que faça muito escape, entendeu? Ou então uma mulher que usa um contraceptivo que minimiza efeitos de síndrome de ovário policístico. Ela nem sabe mais como é o seu ciclo menstrual natural. Está planejando engravidar em 6 meses. Talvez seja interessante ela usar um método não hormonal. Tá, mas DIU é não hormonal. Vale a pena usar um método de longa duração? Ela quer engravidar ali 6 meses? Não, ela vai querer tirar em 6 meses, não vai valer o custo. Então, talvez um preservativo, diafragma, tá? Ela vai voltar a conhecer o seu ciclo, estando sem o hormônio, vai identificar se ainda tem algum sintoma ali de síndrome de ovário policístico, que às vezes pode dificultar uma gestação. Então, tudo isso tem que ser pensado. E às vezes a pessoa usa um método, isso é o que eu mais vejo, né? A pessoa não sabe nem o mecanismo dele. Acha que a menstruação está certinha, sendo que ela nem menstrua porque ela está usando um método hormonal. Acha que tem que fazer tabelinha usando pílula, sendo que nem período fértil ela tem, porque ela usa pílula. Entendeu? A pílula, ela bloqueia a ovulação. Então, quem usa não tem período fértil. Quem usa não menstrua. Aquele sangramento que vem é só a simulação de uma menstruação, porque você usa todo dia a mesma dose do hormônio e, de repente, você faz a pausa. Então, o sangramento é de privação, falta do hormônio. Por isso que você pode emendar a pílula. Entendeu? Tudo isso que eu estou passando aqui é a base de um curso completo. Isso é um pedacinho de tudo que eu quero ensinar para você no curso de contracepção da Gina e Carol. E eu vou me aprofundar mais em cada um desses temas, porque eu quero que todas vocês tenham acesso a um aconselhamento contraceptivo. E eu sei, você também sabe, que esse direito provavelmente foi tirado de você, tá? Mas agora eu não quero falar sobre isso não, eu quero falar sobre a próxima aula. Se você tem alguma dúvida que gostaria muito de me perguntar, gostaria que eu respondesse, se você quer contar para mim o seu problema, a sua experiência, quer ter uma resposta, então você não pode perder a aula de amanhã, tá? Não perca a próxima aula, porque eu vou responder as principais perguntas que vocês me enviarem e a sua pode ser escolhida, tá? Então, manda tudo, manda para mim, que amanhã a gente vai conversar sobre essas dúvidas. E hoje você deu mais um passo para poder ter mais saúde, mais bem-estar, mais confiança na sua contracepção. Você entendeu por cima quais são os métodos contraceptivos que existem e que não deve escolher o seu método contraceptivo sozinha. Isso é perigoso, isso tem que ficar muito claro, tá? Então, lembrando, amanhã, na próxima aula, eu vou responder as principais dúvidas, as situações que vocês enviarem para mim, isso vai ser muito legal. E para isso, eu vou dar mais uma senha secreta. Já dei uma ontem, eu vou dar outra, tá? O que é essa senha secreta? Quem assistiu a aula de ontem já sabe. Eu vou abrir uma caixinha de dúvidas sobre contraceptivo lá no Insta, nos meus stories. E eu quero que você que já assistiu essa aula tenha prioridade na resposta. Então, quando for comentar na caixinha de dúvidas, coloca antes na frente da sua pergunta a sigla MP, Mulher Protagonista. Acabei de inventar. Me envia sua dúvida, seu depoimento, o que você achou dessa aula. E a gente se encontra amanhã. É a última aula. Eu espero você, tá? Beijo da Gine.